Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu vou abordar um texto clássico da filosofia política moderna, do contrato social, do pensador Jean-Jacques Rousseau, um dos mais importantes pensadores do movimento iluminista do século XVIII. Os principais pensadores, por exemplo, do movimento iluminista, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, a maioria deles já havia falecido, já havia morrido quando da ocorrência da Revolução Francesa. Os principais líderes da Revolução Francesa, eles reivindicaram o pensamento iluminista para justificar as suas ações políticas. No entanto, isto é uma outra história, se é verdade que realmente as ações políticas dos revolucionários franceses eram plenamente justificados pelo pensamento iluminista. Mesmo porque o pensamento iluminista, apesar de ter algumas bases em comum entre os vários pensadores, há muitas diferenças entre os chamados pensadores iluministas. Então, neste vídeo, eu vou examinar um pouco mais detalhadamente o livro 1 do Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, e alguns capítulos do livro 2. Então, no capítulo 1 do livro 1 do Contrato Social do Rousseau, esse capítulo ele se inicia com uma célebre frase, que os homens nascem livres e por toda parte encontram-se a ferros. Ora, o que significa basicamente essa frase? Essa frase significa que a liberdade é natural a todos os homens, ela é inerente a todos os homens. Ela é uma condição fundamental para a condição humana. Para que uma pessoa seja considerada um ser humano, ela é livre, ela tem que ser livre. E, no entanto, Rousseau observava que na maior parte das nações, das sociedades da sua época, não existia liberdade. Os homens ou eram escravizados ou estavam sob o jugo, ou eles eram subjugados por um tirano, por um déspota, por um rei, ou uma nação subjugava a outra e tornava a outra uma nação de escravos. Não? Então, o problema colocado por Rousseau é esse. Por que o homem, que é naturalmente livre, ele se torna subjugado por outro homem e a sua liberdade lhe é tirada? Né? Então, uma das hipóteses principais da época do Rousseau é para justificar do porquê os homens perdem a liberdade, é que, por exemplo, na guerra entre duas nações, a nação vencedora submete a outra à escravidão, ou submete a outra a uma série de restrições à liberdade dos seus cidadãos, dos seus súditos. Da mesma forma, o Rousseau pode dizer que o povo subjugado pode reagir a essa nação e a nação estrangeira e retomar a liberdade, assim que for possível. No entanto, a questão para o Rousseau é o seguinte: qual é o direito que uma nação tem sobre a outra de tornar a população da outra nação os seus escravos? Qual é o direito que um rei, ou monarca, ou um déspota, ele tem sobre os cidadãos sobre os quais ele está governando? Isso é realmente um direito ou não? Qual é o significado do direito? Então, aí o Rousseau ele vai falar que o direito é uma convenção social, resultado de uma sociedade política. Só um adendo aqui: todos os filósofos modernos, na sua maioria absoluta, vamos dizer assim, ou quase todos os filósofos modernos, eles trabalham com o conceito de estado de natureza versus estado social e político. O estado de natureza é uma hipótese que os filósofos
modernos imaginam. Uma hipótese é que imagina a seguinte situação, o que descreve a seguinte situação. As primeiras sociedades humanas, elas não eram reguladas, as relações sociais não eram reguladas por leis. Então não havia lei, não havia um poder que impusesse essas leis, e muitas vezes essas sociedades, elas eram basicamente um aglomerado de pessoas que muitas vezes gerava conflitos, outras vezes não, só que não havia uma lei positiva que regulasse a relação entre essas pessoas, não havia um poder soberano que impusesse a ordem, vamos dizer assim, ou que impusesse a regulação da vida social. Esse é o estado de natureza. Então, os homens, num determinado momento da história, eles chegaram à conclusão, por meio de um pacto social, que seria necessário a vida numa sociedade mais organizada, numa sociedade organizada por leis positivas, por leis registradas, por uma constituição, e que existiria um poder regulador que regulasse essas leis. Quem não cumprisse essas leis, por exemplo, seria punido, e haveria vários tipos de infrações e vários tipos de punições, tal como a sociedade atual ainda. Né? Então, esta que é o estado social e político. Então, tem o estado de natureza, que seria um estado anterior, e o estado social e político. Né? Há uma diferença muito grande entre esses dois estados. Ora, o Rousseau ele vai afirmar que o direito ele é criado basicamente no estado social e político. Né? Mas e o Rousseau, então, ele tenta investigar se a escravidão, se a imposição, se o autoritarismo, se a perda da liberdade tem alguma justificação em algum tipo de direito. Né? Que direito um soberano tem de subjugar a sua população? Que direito um Estado tem de subjugar a população de outro Estado quando dá guerra ou seja, que direito o Estado vencedor tem de subjugar o Estado vencido. Né? Então, haverá algum direito que fundamente isso? Não. Bom, no capítulo 2, antes de passar a desenvolver mais especificamente essa questão, no capítulo 2, o Rousseau vai falar das primeiras sociedades. Então, a primeira sociedade para o Rousseau, né, não é uma sociedade criada no estado social e político. A primeira sociedade ela surge ainda no estado de natureza. Ela é a família. Nessa sociedade, já há um estabelecimento do poder. Há um estabelecimento do poder dos pais, pode ser o poder paterno ou materno, o Rousseau não especifica, né? Sobre os filhos. Sob qual justificativa? A justificativa é a de que os pais têm a necessidade de cuidar e de formar os filhos. E para tanto, eles têm que exercer um poder de mando sobre os filhos, um poder de obediência. Os filhos devem obediência aos pais até que eles se tornem adultos, não do ponto de vista só da idade, mas eles se tornem sujeitos autônomos. E, portanto, até que eles se tornem seres livres. Não? Tudo bem, a liberdade é algo natural. Os pais, eles exercem esse poder e restringem a liberdade dos filhos temporariamente. Eles deveriam criar os filhos para serem indivíduos livres e autônomos. Eles criam os filhos sob as suas asas, sob o seu poder, por amor aos filhos. Né? Várias teorias políticas, segundo Rousseau, e até mesmo vários tipos de governantes, eles justificam o seu governo, ou o governo da sociedade política, tomando como modelo o modelo familiar. Né? Então, imaginemos que
o rei, o governante, ele seria o pai da nação, né, que governaria, imporia ordem, imporia obediência aos seus filhos. Né? Só que o Rousseau vai dizer o seguinte: ele não impõe a ordem, não impõe a obediência aos seus súditos, assim como os pais impõem a ordem e a obediência aos filhos. Os pais impõem a ordem aos filhos pelo amor que ele tem aos filhos e porque quer criar os filhos para que eles sejam independentes e autônomos. Um rei, ele nunca vai querer que o seu súdito seja independente e autônomo. Ele cria os filhos, ele exerce o poder, pelo prazer do próprio poder. Na maioria das vezes, ele não tem amor nenhum aos filhos, ele tem apenas amor a si mesmo e ao poder no qual ele exerce. Ele vai exercer com mão de ferro e vai querer que os seus súditos o obedeçam cegamente até o fim do seu reinado. Então, esta é uma comparação um pouco ou totalmente descabida, né, do poder paterno com o poder político. Né? São duas coisas bem diferentes, o Rousseau vai dizer nisso. Né? Em relação à escravidão ainda, né, que é um poder, vamos dizer assim, extremo, é um poder de vida e de morte que um homem tem sobre o outro, é um poder de vida ou de morte que uma nação impõe à outra, né, que a nação vencedora numa guerra impõe à nação vencida. Então, em relação à escravidão, ela é natural, a liberdade é natural. A escravidão, então, não seria natural, mas mesmo assim o Rousseau vai examinar essa questão. A escravidão, ela é natural ou ela é uma convenção, ou ela é fruto de leis. Né? Então, aqui o Rousseau, ele examina, né, a partir do seu ponto de vista, dois pensadores. Ele examina o pensamento do Thomas Hobbes, que é quase um contemporâneo seu, é um contemporâneo da modernidade, e ele examina o pensamento do Aristóteles, que é um dos principais filósofos da antiguidade. Né? O Hobbes, segundo a visão do Rousseau, ele divide a humanidade, os seres humanos, basicamente em duas categorias. Há aqueles que mandam, aqueles que concentram o poder absoluto em suas mãos, com a finalidade, por exemplo, de impor a ordem a uma nação, a uma sociedade, e há aqueles que obedecem esse poder soberano, quem está no poder soberano. Então, há os chefes e há, vamos dizer assim, e há a manada que obedece o chefe. No caso do Hobbes, né, o chefe, ele tem que ser o chefe, o governante, ele tem que exercer a sua função de uma forma absoluta, ele tem que impor a ordem de uma forma quase tirânica, porque se ele não impor a ordem de forma absoluta, tirânica, totalmente rigorosa, a sociedade sempre descamba para a guerra entre os integrantes da sua sociedade. Então, no estado de natureza, há uma guerra, segundo Hobbes, permanente entre as pessoas. Por que há uma guerra permanente? Porque não há uma lei positiva que impõe a ordem e não há, principalmente, um poder soberano que faça cumprir essa ordem, para que as agressões cessem. Então, se a lei for frouxa, ou se não houver lei nenhuma, ou se quem ocupa o cargo do poder soberano, seja rei, seja um monarca, um déspota, ou quem quer que seja, ele não exerce esse poder com mão de ferro, a sociedade descambara para a violência. Então, há dois tipos de pessoas, isso pela visão do Rousseau, da obra do Thomas Hobbes. Há as pessoas cuja natureza é ser um monarca, um rei ou um déspota que exerce o poder com mão de ferro, e há as outras pessoas que são súditos, que nasceram para serem súditas e simplesmente elas têm que obedecer este monarca. Bom, no caso do Aristóteles,
segundo Rousseau, é mais uma questão metafísica, por exemplo. Aqueles homens que nasceram já e que se desenvolvem como seres plenamente racionais, eles usam do entendimento e, portanto, eles merecem a liberdade que eles têm, porque eles são seres racionais, com intelecto desenvolvido, com alto grau de ética, etc., etc. Eles nasceram para serem senhores livres. Ora, no entanto, a sociedade grega da época do Aristóteles ainda era uma sociedade escravocrata. O que o Aristóteles usava para... Que tipo de argumento Aristóteles usava para justificar a escravidão? Os escravos eram, do ponto de vista físico, eles eram robustos, eles tinham um corpo robusto, porém eram pouco desenvolvidos racionalmente, e a natureza deles era servir a um senhor. Então haveria uma distinção natural entre o senhor, aquele que manda por meio da razão, e o escravo, que não tem praticamente o pensamento racional desenvolvido, tem um corpo robusto e ele nasceu para servir ao senhor. Então, aí as duas categorias de homem. Então, para esses dois pensadores, segundo Rousseau, a escravidão é algo natural. Ora, é claro que o Rousseau não discorda disso frontalmente. A crítica que o Rousseau faz, tanto do Aristóteles quanto em relação ao Hobbes, é que os dois tomam o efeito pela causa. Ou seja, se você observar o escravo, você verá que um escravo, raramente ele se revolta. Ele está como que conformado à sua condição de escravo, né? Isso o próprio Rousseau ele admite. No entanto, essa não revolta, essa aparentemente não revolta, essa conformação à condição de escravo, não significa que o escravo ele é escravo por natureza. Ele nasceu para ser escravo por natureza. Ora, o homem nasceu livre. No entanto, em relação aos escravos, desde a mais tenra idade, desde a infância, ele já foi formado para servir a um senhor. Ou foi formado para ser súdito, ou foi formado para prestar contas a uma nação estrangeira. Então, ele foi formado para não ser livre. E pela força do hábito imposto pela sociedade, ou seja, por uma convenção social, ele foi forçado, ele foi formado pelo seu, nas suas atitudes, no seu pensamento, tudo foi feito para que ele se conformasse à condição de escravo. No entanto, isso é uma convenção da sociedade, de uma sociedade escravocrata. Isto não é da natureza, muito menos da natureza humana. No capítulo 3, então, o Rousseau ele vai se deter sobre o direito do mais forte, ou seja, em que medida essa escravidão ou um súdito se submeter a um soberano, em que medida isto é resultado de fato de um direito. Será que o direito pode fundamentar uma escravidão? Será que o direito pode fundamentar que milhões e milhões de pessoas se submetam ao poder de um soberano, déspota, ou não? Tá? Então, o direito do mais forte significa que alguém, um senhor em relação ao escravo, um ditador em relação ao seu soberano, uma nação vencedora em relação à nação vencida, ela submete a outra nação, o senhor submete o escravo, o rei submete seus súditos por meio da força. Então, os súditos devem obedecer a um rei, a um déspota, porque este rei ele demonstra uma força muito grande por meio do seu exército, por meio de uma série de outros fatores, ele impõe a obediência cega às leis que ele cria, ou aos éditos, à sua vontade, em última palavra. Então, é por meio da força que o rei impõe a obediência dos seus súditos.
Ora, a questão do Rousseau é, isto gera um direito? O direito é uma coisa que vem da convenção, mas o direito é algo que é duradouro. Ele é algo que não muda de uma hora para outra. Ele permanece. Só que aí o Rousseau vai colocar aqui uma nova característica para o direito. O direito ele tem uma característica moral. Em que sentido? Ora, eu vou obedecer a uma lei porque eu penso que essa lei é inteiramente justa, ela é eticamente aprovável. Eu aprovo essa lei do ponto de vista ético. Então, a lei é uma obrigação que eu tenho que cumprir, mas eu não cumpro por medo da punição que advirá do não cumprimento dessa lei. Então, eu não preciso, por exemplo, numa lei de trânsito, eu não vou cumprir a regra do sinal vermelho, né, simplesmente por meio de receber uma multa muito alta e isso vai trazer prejuízo para o meu bolso. Eu cumpro essa lei porque eu acho que ela é importante para a circulação dos carros na cidade, porque é uma lei que promove a civilização, etc, etc. Então, se o direito pela força significa o seguinte: alguém me obriga outro alguém a cumprir ordens, a cumprir leis. Quem está sob o jugo do tirano, ele só vai cumprir essas ordens, essas leis, enquanto ele avaliar que esse tirano é forte o suficiente. Quando a força do tirano começa a se esvair, naturalmente, quem é subjugado por ele irá derrubá-lo, não irá cumprir a lei. Então, essa lei só tem força, só tem algum efeito por meio da força. Mas a força ela é finita, a força ela se esgota. Idealmente, se uma lei é justa, isso independe de quem está no governo, vamos dizer assim, bem simplificadamente. Eu vou cumprir a lei porque ela tem um componente ético, porque ela tem um componente moral. Esta lei ela significa, se eu cumprir esta lei, eu estou cumprindo a lei porque ela expressa um bem comum, porque ela promove o bem comum. Então, eu vou cumprir esta lei. Né? Agora, uma lei que é simplesmente imposta pelo direito do mais forte, né? Assim que o mais forte se revelar não tão forte assim, esta lei vai ser derrubada e quem obriga a cumprir esta lei também será derrubado. Né? A famosa analogia lá com um assalto. O assaltante me obriga a fazer determinadas ações, assim que ele vacilar, ele será dominado, etc, etc. Né? Então, a conclusão é que o direito do mais forte não vinga, a escravidão não, não vinga, não é? Ora, e se a escravidão não é natural, a escravidão é por convenção, é um absurdo, segundo Rousseau, que alguém, por exemplo, negocie a sua liberdade por alguma outra vantagem. Por exemplo, eu poderia imaginar a seguinte situação: um déspota ele poderia oferecer a um grupo de pessoas, em troca da sua liberdade, vários tipos de vantagens materiais. Então, olha, você abre mão da sua liberdade de opinião, da sua liberdade de expressão, você me segue. Você pode me seguir, você tem que me seguir em todas as minhas decisões, em todos os meus atos. Em troca, eu vou te dar uma vida boa. Né? No entanto, você nunca poderá me contestar. Você nunca poderá contestar o tirano, mas o preço disso é a sua liberdade. Ora, o Rousseau diz: o homem renunciar à liberdade, renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade
e até aos próprios deveres. A liberdade não é só um direito, é um dever que você tem. Então, você não pode renunciar à sua liberdade em nenhuma hipótese. Você não pode renunciar à sua liberdade em nome de uma vida mais confortável, não é? Bom, então aqui agora eu vou passar para a, a relação entre despotismo e governo legítimo. Então, o governo legítimo para Rousseau, ele trata do governo que se preocupa com o bem comum e que se preocupa em preservar a liberdade e a igualdade dos seus cidadãos. Então, o direito é um direito ético, é um direito que gerará leis que são justas. Essas leis são justas porque elas visam o bem comum, elas visam o interesse de todos. Então, este é o governo legítimo, visando o bem comum. Isto também preserva a liberdade e preserva a igualdade entre os homens. Né? No caso do déspota, há uma relação assimétrica entre quem está no poder e quem se submete ao poder. O tipo de Estado e de sociedade que o despotismo gera é o seguinte: é um Estado que é movido por interesses particulares. O déspota tem um interesse que não é o do bem comum, não é o bem da nação, é o seu próprio interesse. Portanto, ele tem um interesse particular. Quando ele move uma guerra em nome do Estado e ele evoca o orgulho dos seus súditos, não é? Vamos invadir outro Estado, vamos ampliar o nosso império. Né? Na verdade, ele não está pensando nos seus súditos, na população da sociedade a qual ele governa. Na verdade, ele está pensando só em si mesmo. Né? Então, aí o que impera é o interesse particular, não o interesse comum. Então, no despotismo vai sempre haver o conflito, não, vai sempre prevalecer o interesse particular. Né? Seja de uma única pessoa que está no poder, seja uma aristocracia, um grupo assume o poder, no entanto, ele governa não para a sociedade, mas ele governa de acordo com seus interesses. No entanto, no discurso e na própria ação política, ele vai justificar determinadas ações como sendo ações que interessam a toda a população. No entanto, essas ações, no fundo, se forem examinadas de forma mais detida, elas interessam apenas e tão somente a quem está no poder, não é? Então, aqui nós temos ainda uma distinção que o Rousseau faz, né, que é a seguinte, entre um poder soberano governado despoticamente e um poder soberano que instauraria um governo legítimo. Qual é essa diferença fundamental? O poder soberano que instaura um governo legítimo, que pensa no bem comum, que pensa no bem do todo, ele é uma sociedade, uma verdadeira sociedade. A sociedade cujo poder soberano assumida por um déspota, por um rei, por um tirano, é apenas uma agregação dispersa de pessoas que são atomizadas. Ou seja, não há bem comum nenhum, nem entre as pessoas que estão sob esse poder. Muitas vezes o déspota serve como espelho para as pessoas que estão sob o seu jugo. Então, as pessoas que estão sob o jugo do déspota podem agir também nas suas vidas cotidianas despoticamente, podem querer explorar outras pessoas, seja de classe, basicamente das classes inferiores, e aí você gera uma série de injustiças, uma série de autoritarismos, uma série de
cerceamentos da liberdade. Né? Ora, então o Rousseau ele vai propor uma sociedade que, quando ela entre no estado social e político, ela seja uma sociedade que seja justa, que tenha um governo legítimo, cujo poder soberano é igualmente legítimo. Então, no capítulo 6, o Thomas Hobbes ele vai falar do pacto social. O pacto é um acordo entre as pessoas para saírem daquele estado de natureza, um estado hipotético de natureza, para ingressar no estado social e político. Na verdade, o que interessa para todos esses pensadores quando evocam a diferença entre estado social e estado de natureza, é investigar as origens do estado social e político. Né? Então, para Hobbes, quando há um acordo entre as pessoas para que se faça um governo legítimo, as pessoas elas devem pensar não apenas nos seus interesses particulares, ou melhor, elas devem deixar de lado os seus interesses particulares e visarem o bem comum. Então, elas devem alienar os seus supostos direitos de natureza, todos aqueles direitos que elas tinham na natureza, os direitos particulares. Eu estou colocando aqui direitos entre aspas, tá? Os direitos que elas supõem ter no estado de natureza, e se colocar à disposição do Estado, dispor os seus bens ao Estado, não é? Só que esse bem é gerado em benefício do bem comum, da força comum. Essa alienação dos bens de cada pessoa ao bem comum, para o Rousseau, ela é necessária para que não haja desigualdade entre as pessoas, para que uma pessoa individualmente não tente explorar a outra, né? E para que a visão comum, o bem comum, o que é comum a todos, prevaleça em detrimento dos interesses particulares. Então, aqui há uma clara oposição entre os interesses particulares e os interesses coletivos. Em várias obras, vamos dizer assim, no discurso sobre o fundamento da desigualdade entre os homens, o Rousseau, na primeira parte dessa obra, desse livro, ele descreve o estado de natureza, né, e descreve basicamente o homem como um ser livre no estado de natureza. Ele dispõe de todo o seu físico, o limite, não há o limite é o próprio limite físico do homem em relação à liberdade. Então, o homem ele é livre para ir aonde ele quer, para ele ir, mesmo porque os homens viviam no início do estado de natureza, dispersos pelas florestas, pelo mundo. Pouco a pouco eles vão se associando em pequenas sociedades. No entanto, a liberdade ela era limitada pela própria natureza do corpo humano e pela própria natureza da floresta, dos outros animais. Né? Então não existia nenhuma lei que iria impor algum tipo de limite a essa liberdade ao ser humano. As coisas impunham um limite à liberdade do ser humano no estado de natureza. Ora, quando se faz o pacto social, então há uma entrada, há uma passagem do estado de natureza para o estado social e político. Para Rousseau, a liberdade no estado de natureza não serve para o estado social e político. No entanto, ele propõe a recriar um novo tipo de liberdade. Né? Aqui eu vou fazer só um breve parênteses, que é o seguinte. No caso, por exemplo, do Thomas Hobbes, que também fala do pacto social, quando as pessoas deixam o estado de natureza, elas deixam o estado de natureza porque elas constatam que se elas permanecessem no estado de natureza, elas continuariam em guerra permanente, umas com as outras.
qual a justificativa para o pacto social e para a entrada no Estado social e político? A justificativa é de que as pessoas abririam mão da sua liberdade, entregariam essa liberdade a um poder absoluto soberano. E qual a missão básica? Qual a principal missão desse poder soberano? A principal missão é a de manter a ordem e promover a paz. Então, o poder absoluto e soberano que suprime toda a liberdade, ele só tem a sua justificação de existir porque ele impõe por meio da ordem, até ele impõe por meio da ordem a paz. Né? Ora, o Rousseau ele diz o seguinte: quando do pacto social o homem deixa a liberdade do estado de natureza para trás. E ele, então, só que no estado social e político é preciso recriar uma liberdade que seja compatível a esse estado social e político. Né? Uma dos conceitos que estão intimamente relacionados a essa nova liberdade no estado social e político é o conceito de vontade geral. Né? Ou seja, o Rousseau compara uma sociedade a um corpo orgânico. Então, nós temos um corpo social, né, que também é um corpo moral e político, é a sociedade. Né? Então, mas você tem que ter algo que dê uma forma a essa sociedade, algo que imponha o movimento a essa sociedade. Então, você tem que ter uma vontade. E essa vontade é uma vontade geral. Essa vontade geral, ela na prática, vamos dizer assim, ela é feita por meio de assembleias, ou seja, nas assembleias as pessoas, os cidadãos vão definir, muitas vezes, nem sempre, aí é algo um pouquinho complicado no Rousseau, mas na maioria das vezes as pessoas vão discutir e debater e deliberar sobre os problemas e os assuntos concernentes à sociedade. Só que elas têm que ter como horizonte o bem comum. Eu não posso defender numa assembleia o meu interesse particular em detrimento do outro interesse particular. Todos reunidos na assembleia têm que pensar no bem comum. Né? O objetivo é o bem comum, não é que o meu interesse sobreponha ao interesse do meu vizinho, que se sobreponha ao interesse do meu empregado, etc, etc. Aqui o Rousseau, não existia essa palavra, talvez nessa época, mas se nós formos pensar em termos atuais, o Rousseau ele é um defensor da democracia direta. Né? O que significa isso? Não há eleições. Os cidadãos são os próprios cidadãos que vão decidir, deliberar o que é melhor para a sociedade. Então, isso é a vontade geral. Né? Na prática, é algo impossível, né? Mas eu acho que na época do Rousseau existiam pequenas cidades que o Rousseau projetava que nessas pequenas cidades existiriam, ou deveria existir, algo como, não plebiscitos, mas uma vida verdadeiramente democrática. E a vida verdadeiramente democrática era via democracia direta e não via democracia representativa. Né? Então, a partir disso, o Rousseau ele propõe uma soberania, que seria uma soberania popular, movida pela vontade geral, não é? Então, ele considera essa vontade geral como algo de fundamental importância para a vida dessa sociedade a qual ele está propondo. Obviamente que na vontade geral não é que a vontade geral não é uma questão numérica, ou seja, vamos supor,
há um problema. 90% dos componentes de uma assembleia, né, votam a favor de uma lei qualquer. Né? Ora, esses 90% eles podem, embora eles sejam a maioria, eles podem estar representando um interesse particular e não um interesse comum. Então, a questão da vontade geral não é uma questão numérica. A vontade geral é quando todos entram em acordo, tendo em vista o bem comum, o objetivo comum. Não se pode tratar assuntos públicos como assuntos privados. Né? Isso parece óbvio, mas o Rousseau, ele foi, sei lá, eu não diria que isso é a originalidade da teoria dele, mas ele está sempre ressaltando. Muitas vezes, no discurso dos governantes, dos próprios cidadãos, está presente que eu faria o melhor para o bem de todos, quando, no fundo, se nós examinarmos, essa ação política é uma ação totalmente interessada, totalmente voltada para favorecer certos grupos em detrimento de outros. Então, a partir daí, se essa vontade geral sempre se dirigir ao bem comum, nós teremos uma soberania que é absoluta, indivisível, não pode ser contestada, e ela vai gerar esse novo tipo de sociedade. Ora, esse novo tipo de sociedade significa impor um novo tipo de homem, não é? Então, é como se o ser humano precisasse ser formado para exercer esse tipo de, para ser cidadão nesse tipo de sociedade. O Rousseau, não sei se vocês sabem, se vocês já leram, já tiveram curiosidade de tomar algum tipo de conhecimento, ele é o famoso, também escritor da obra O Emílio, não é? Ou da educação, que trata da educação do Emílio, desde a sua infância até a idade adulta. Né? Ele é tomado como uma obra pedagógica, basicamente. Né? No entanto, não existe classificação possível para essa obra. Ela é uma obra, ela não é basicamente tratado de pedagogia, ela é um tratado filosófico, ela é um tratado político. O Emílio, ele é tomado como modelo de um ser humano que desde o seu nascimento ele vai ser educado, criado para ser um sujeito autônomo, mas preocupado com a sociedade na qual ele está inserido. Ele vai ser educado para não ser egocêntrico, egoísta, para não ser um ser puramente que usa o seu intelecto para se dar bem na vida, falando português claro, não? Então, a preocupação do Rousseau era que tipo de ser que poderia compor essa sociedade. Não adianta eu propor uma teoria política na qual não há seres humanos capazes de compô-la, não é? Então não é uma utopia, mas é uma proposição que o Rousseau ele imagina. Então ele diz claramente no contrato social que a sociedade que é proposta após o contrato social por Rousseau, por ele, ela é uma sociedade que pressupõe o quê? Que o homem deixa a liberdade natural dele de lado, que o homem não se guie unicamente, basicamente, por seus instintos, que ele seja um ser racional, que ele desenvolva a consciência moral em alto grau. No estado de natureza, o homem já tinha os germes da consciência natural. Né? Ele se sensibilizava, mesmo com o sofrimento do outro. Ele se sensibilizava
com a tristeza do outro, né? No entanto, o que se passou quando houve a transformação do estado de natureza para o estado social e político, segundo Rousseau, é que esses sentimentos que são como sementinhas éticas e morais no homem, quando ele passa do estado de natureza para o estado social e político, eles foram totalmente deturpados e transformados em vícios, né? Então, o Rousseau está propondo um outro tipo de sociedade, um outro tipo de estado social e política que não só preserve essa sementinha ética e moral no homem, mas como o homem ele tem que desenvolver essa sementinha no seu mais alto grau, na sua mais alta potencialidade. É esse o tipo de cidadão que é exigido para essa sociedade proposta pelo contrato social do Jean-Jacques Rousseau. Então, o Rousseau ele sempre diz o seguinte: mesmo aquele ser humano que pensa no interesse coletivo, muitas vezes ele pode cair na tentação de desfrutar das leis que beneficiam o todo, né? No entanto, outras leis ele pode tentar descumpri-las por causa do seu interesse pessoal. Não é? O cidadão obedece à lei porque ele deve obedecer à lei porque ela é legítima do ponto de vista moral. A lei é justa, a lei preserva o bem coletivo. Então, a lei é justa porque ela preserva o bem coletivo. Esse é o componente moral da lei, esse é o componente moral do direito também. O direito não é só uma lei positiva que tem que ser obedecida por meio da força, mas não é mais da força do déspota, é a força da própria lei, né? Então, haveria uma mudança profunda do homem no estado de natureza também em relação ao homem no estado natural. E eu vou citar aqui, por último, a figura do legislador, que seria uma espécie de governante que proporia também leis, mas que estaria submetido a essas leis. A figura do legislador é que o Rousseau ele vai desenvolver na parte 2 no livro 2, né? É um ser que está acima da média, vamos dizer assim, que conhece a natureza humana, que conhece a população na qual ele está inserido e que ele deve ser como um exemplo e servir como alguém que sempre aponta a direção para o bem comum, para o interesse comum. Toda vez que a vontade geral deixar se afastar da vontade geral para se tornar uma vontade do interesse particular, ele deve apontar a direção para como uma correção de rota. Então, você deve corrigir essa vontade para que a vontade sempre seja a vontade geral, né? Então, só para citar aqui o capítulo 8 do livro 2, quando ele fala do legislador. Aquele que ousa empreender a instituição de um povo deve sentir-se com capacidade para mudar a natureza humana, transformar cada indivíduo, que por si mesmo é um todo perfeito e solitário, do qual, de certo modo, este indivíduo recebe a sua vida e o seu ser. Substituir a existência física independente que nós recebemos da natureza por uma existência parcial e moral. Então, ele deve ser capaz de fazer com que deve proporcionar com que os cidadãos exerçam na sua plenitude a sua cidadania, a sua moralidade, o seu comprometimento com os outros cidadãos, não é? Então, foi esse o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês reflitam sobre o que o Rousseau está dizendo, né? Desculpe pelas minhas
por alguma coisa. Vou ficando por aqui, né? Mas talvez uma questão que atualmente seja atual do Rousseau em relação aos dias atuais é o seguinte: né? Se a democracia direta ela é impossível de ser praticada, né? O que restou da democracia representativa? Em que medida nós temos o poder de influenciar as políticas governamentais? Em que medida nós temos o poder de influenciar as recomendações da ciência e da tecnocracia, né? Será que nós estamos vivendo realmente numa democracia, ou será que todas as políticas governamentais elas são norteadas única e exclusivamente por meio da competência técnica de uma classe privilegiada? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.